Olá, meu povo. Iremos hoje dar continuidade ao estudo de ecologia. Veremos um pouco sobre dinâmica populacional e as interações entre os seres vivos. Primeiro, para a gente começar o estudo de dinâmica populacional, é bem interessante que a gente relembre o conceito de população, porque iremos trabalhar em cima da população dentro dessa aula. O que é uma população? É um conjunto de indivíduos que vive em determinado local e em determinado período de tempo, tá certo? Indivíduos de mesma espécie. Quando estudamos ecologia e estamos analisando a dinâmica populacional, a dinâmica das populações, é interessante nós observarmos algumas características. Entre essas, a do ponto ecológico, que é imensamente necessário analisarmos, é a densidade populacional, a taxa de crescimento populacional e o potencial biótico. O que seria essa densidade populacional? E o que é que essa densidade? Qual o objetivo dessa densidade? Não é? Essa densidade quer analisar o número de indivíduos em determinada área ocupada, não é? Ou em determinado volume. Então, a densidade populacional é dada pelo número de indivíduos dividido por área ou volume. É interessante a gente analisar que essa densidade populacional é afetada por alguns fatores, que pode ser a favor do aumento ou contra o aumento dessa densidade, né? A favor do aumento, nós temos a alta disponibilidade de alimento, de espaço, de uma forma geral, de recursos no meio, né? No meio abiótico. Já para diminuir essa densidade, que vai contra o aumento da densidade populacional, nós temos o parasitismo, a predação, a emigração e a competição. É interessante fazer um alerta aqui que, embora essas relações, esses fatores aqui sejam vistos como negativos, são muito importantes para o equilíbrio entre as populações, tá certo? Embora tenha esse lado aí negativo, é de grande importância para manter a homeostase ali dentro do ecossistema. E nós temos também alguns fatores que podem afetar o crescimento, que é a taxa de natalidade, a de mortalidade, a de migração e emigração. O que seria essa natalidade? É o surgimento de indivíduos pela reprodução em um certo período de tempo. Já a mortalidade é a morte de indivíduos em um período de tempo. E migração é a chegada de indivíduos, é a entrada de indivíduos dentro de uma população. E a imigração é a saída de indivíduos de uma população. Atentem aqui para a seguinte informação. Quando eu tenho a taxa de natalidade somada com a taxa de imigração, que é a chegada, maior que a taxa de mortalidade somada com a taxa de emigração, eu digo que eu estou tendo um crescimento populacional. A população está aumentando. Agora, se eu tenho a taxa de natalidade somada com a taxa de imigração menor, né, inferior à taxa de mortalidade mais a taxa de emigração, eu tenho uma diminuição. Então, eu digo que a população está diminuindo. E quando é que a população está estável? Quando eu tenho a natalidade somada mais a imigração sendo igual à mortalidade somada com a imigração, tá certo? Então, natalidade, mortalidade, imigração e emigração são fatores que influenciam o crescimento populacional. E as taxas de crescimento podem ser do tipo absoluto ou relativo. A taxa de crescimento absoluto vai considerar apenas as variações no número de indivíduos no tempo observado. Já a taxa de crescimento relativo, além de considerar a variação no número de indivíduos ao longo do tempo, inclui o número de indivíduos inicial. E quais são as formas de fazer, né? A taxa de crescimento absoluto é dada por o número final menos o número inicial de indivíduos ou de células, né, dividido pelo tempo. Já a taxa de crescimento relativo considera também o número de indivíduos inicial, tá certo? Então, eu vou pegar taxa, o número de indivíduos final menos o número de indivíduos inicial,
fazer aqui a subtração, né? Vou ter um resultado, vou dividir pelo número inicial e esse resultado aqui eu vou dividir pelo tempo. Aí eu tenho a taxa de crescimento relativa. Vamos a um exemplo aqui para ficar mais claro, não é? Vejam só, eu estou utilizando aqui duas populações de leveduras, não é? E na população 1, no início eu tinha 5.000 células, tá certo? E no final eu fiquei com 25.000 células, tá certo? Já na população 2, no início eu tinha 10.000 células e no final eu fiquei com 30.000 células. E o tempo considerado, né, dentro dessas duas populações, o tempo foi de 10 horas, tá certo? Então, primeiro eu vou utilizar apenas a população 1 para calcular a taxa de crescimento absoluta, tá certo? Então, vou pegar aqui o número final, né, que foi 25.000, menos o número inicial, que é 5.000, que daria 25.000 menos 5.000 igual a 20.000, né? E dividir pelo tempo, que é 10. Então, 20.000 dividido por 10 igual a 2.000 células por hora. E vou calcular agora a taxa de crescimento relativo. Vou primeiro subtrair o número final, que é 25.000 menos 5.000, que daria 20.000, não é assim? E dividir pelo número inicial, que foi 5.000. Então, 20.000 dividido por 5.000 dá igual a 4. E 4 dividido por 10, que é o tempo, 0,4 células por hora. Agora eu vou trabalhar com a população 2, a taxa de crescimento absoluto, que eu vou considerar o número final, que ficou aqui, 30.000 no final 30.000 células no final, né? E no início eu tinha 10.000. Vou diminuir e vou dividir pelo tempo. 30.000 menos 10.000 igual a 20.000 dividido por 10 igual a 2.000 células por hora, tá certo? E a taxa de crescimento relativo da população 2 foi 30.000, o número final, menos o número inicial, que é 10.000. Então, 30.000 menos 10.000 igual a 20.000, né? E 20.000 dividido por 10.000 igual a 2, né? E 2 dividido por 10 igual a 0,2. Tá certo? Então, aqui eu tenho a taxa de crescimento relativo, considerando o início, né? O número inicial. E o que seria o potencial biótico? O potencial biótico é a capacidade que uma espécie tem de crescer no meio, né? A capacidade de crescer sem considerar os fatores que interferem, tá certo? E esses fatores que interferem o crescimento populacional, eu dou o nome de resistência ambiental. Resistência ambiental, tá certo? São os fatores que interferem no crescimento. Agora, quando eu falo em potencial biótico, eu estou falando na capacidade de uma população crescer numericamente, quando em condições ideais. Isso aqui, esse gráfico aqui, é uma coisa idealizada. Isso aqui não acontece realmente, tá certo? Porque no meio, esse potencial biótico tem a interferência da resistência ambiental, ou seja, de predadores, de doenças, de parasitas, né? De limitação de recursos, e isso é interessante analisarmos, né? É interessante também observarmos que o potencial biótico varia de espécie para espécie. Por exemplo, o ser humano, a espécie humana, a gestação de uma mulher normalmente é 9 meses, né? E geralmente tem um filho a cada gestação, não é isso? Já a população de lebres, a gestação é bem menor e, por vez, a cada gestação gera um número maior de prole. Então, varia. O potencial biótico entre as espécies varia. Entretanto, todas as espécies passam pela resistência ambiental, né? Que são os fatores que agem contra o potencial biótico. O potencial biótico considera apenas as características das espécies, tá certo? Se eu perguntasse a vocês, duas zebras, uma zebra vive presa, né, enjaulada, digamos assim, recebendo alimento de baixa qualidade. E eu tenho outra zebra que vive livre no ambiente.
qual dessas duas zebras tem o potencial biótico maior, mais elevado? E aí, respondam. São os potenciais bióticos iguais. Porque eu estou falando de zebra da mesma espécie, e quando eu falo em potencial biótico, eu não considero as características do meio, tá certo? A curva do potencial biótico seria assim, uma curva exponencial, tá certo? Em 0 horas, no tempo zero, né, eu teria 100 indivíduos, no tempo em 1 hora eu teria 200 indivíduos, e esse crescimento é exponencial. Só que essa curva é idealizada, é uma curva utópica, tá certo? Não é o que acontece realmente no meio ambiente. A resistência ambiental, que foi dito antes. Essa resistência ambiental são fatores bióticos e abióticos que agem contra, né, essa curva idealizada de potencial biótico. Então, eu tenho aqui, ó, muitos predadores, escassez de alimento, privação hídrica, né, falta de recursos de alimentos, escassez de fêmeas, competição intra e interespecífica. Tudo isso aí faz parte de uma resistência ambiental, né? E o que temos, na verdade, é uma curva de crescimento real. Essa curva de crescimento real resulta do potencial biótico em conjunto com a resistência ambiental, tá certo? Esse pontilhado aqui diz respeito à capacidade de suporte, ou seja, a capacidade que o ambiente tem para suportar determinada população, né? E por isso, e é interessante também observarmos aqui que na curva de crescimento real, que é o que realmente acontece na natureza, nós temos uma curva sigmoide em formato S, tá vendo? Chega até a capacidade de suporte e se estabiliza. Começa aqui a ter flutuações. Não é o que acontece aqui no potencial biótico. Essa curva idealizada. E temos fatores que influenciam ou limitam o crescimento das populações. Não é? Aqui eu trouxe como exemplo a predação, não é? A relação de presa e predador. Observem bem aqui que eu tenho a lince e a lebre, que são organismos de espécies diferentes. Essa linha aqui, vermelha, diz respeito à lince, não é? Então vejam só, e azul, a lebre. Quando a população de lince está alta, a população de lebre está baixa, tá certo? Agora, quando a população de lince começa a diminuir, a população de lebre começa a aumentar. Agora que tenho aqui a população de lince, tá certo? Diminuta, lá embaixo, tá certo? Só que eu aumentei muito a disponibilidade de lebres aqui, ó. Muitas lebres para serem predadas. Logo, a população de lince vai ser favorecida e vai começar a aumentar. E nisso que a população de lince começa a aumentar, a população de lebre começa a diminuir e continua essa dinâmica aí entre essas duas populações, tá certo? Outros fatores que também controlam, que influenciam, que limitam as populações são as doenças, né? Doenças epidêmicas, por exemplo, parasitismo. Tudo isso aí vai controlar o crescimento e essa dinâmica que existe entre as populações. Questão agora para nós resolvermos. O gráfico representa duas curvas de crescimento populacionais e suas variáveis. Assinale a alternativa correta a respeito das informações do gráfico. Veja bem, aqui é um gráfico de crescimento real, né? Onde eu tenho também aqui o crescimento do potencial biótico. Vamos ver o que está dizendo aqui na letra A. 2. O 2 aqui é o crescimento populacional livre de qualquer adversidade ambiental. Não, esse 2 aqui está indicando, né, essa linha aqui indica a capacidade de suporte determinada que o meio tem, né, para suportar determinada população. Então, a letra A não está correta. Letra B. Diz que o 3 é o crescimento populacional em seu potencial biótico. O 3 aqui é o crescimento do potencial biótico? Não, seria o 1 o potencial biótico, né? Então, não é a letra B. Letra C. O 5 é o crescimento populacional em desequilíbrio com o ambiente. Bora lá o 5, onde é que está? Onde é que está? Está aqui o 5. É o crescimento em desequilíbrio? Não, aqui está equilibrado, né? Aqui formou essa curva sigmoide, estabilizou e aqui a população está em equilíbrio. Está errado, letra C. Letra D.
O 4 são fatores bióticos e abióticos que regulam o crescimento populacional. O 4 aqui, né, é a resistência ambiental. São fatores bióticos e abióticos que regulam o crescimento populacional, tá certo? E é esse potencial biótico aqui, mais essa resistência que resulta nessa curva de crescimento real. Então, o 4 é sim o gabarito da questão. E a letra E, o 4 que está na letra D, né? Então, o gabarito aqui é a letra D. A letra E, 1 é o máximo de crescimento populacional possível suportado pelo ambiente. O máximo seria no 2, né, a capacidade de suporte. O 1 é o potencial biótico, essa curva exponencial, gabarito, letra D. Bora agora ver um pouquinho sobre relações ecológicas, relações que existem entre os seres vivos de espécies iguais ou diferentes. É interessante atentarmos aqui para uma observação. Não existe espécie mais evoluída que outra, né? A partir do momento que elas têm a capacidade de manter-se, de se reproduzir e passar características para a sua prole, eu tenho ali espécies evoluídas igualmente. O que existe são espécies mais complexas e espécies mais basais, né? Mais primitivas. Mas eu falar que é mais evoluída, aí está tendo sim um equívoco, tá certo? Vamos aqui às relações. O que é uma relação harmônica? A harmônica é uma relação em que, pelo menos, um dos envolvidos na relação sai ganhando, né? Não precisa os dois ganharem. Se um sair ganhando e o outro não sair perdendo, é harmônica. O que é uma relação desarmônica? Onde, pelo menos, um indivíduo sai prejudicado. O que é uma relação intraespecífica ou homotípica? É uma relação que acontece entre seres da mesma espécie. Intraespecífica acontece entre seres da mesma espécie. E o que é uma relação interespecífica ou heterotípica é a relação que acontece entre seres de espécies diferentes. Relações harmônicas intraespecíficas. Veja só, aqui eu tenho a colônia. O que é uma colônia? É uma união de organismos da mesma espécie que vivem ligados anatomicamente. Eles vivem anatomicamente grudados e não conseguem viver um independente do outro, tá certo? Essa colônia pode ser isomorfa, ou também chamada de homeomorfa, que é o exemplo dos corais. São indivíduos que possuem a mesma estrutura anatômica, tá certo? E que vivem grudados, colados uns nos outros. São quinidários que vivem grudados ali formando um coral, né? Ou pode ser heteromorfa. As caravelas, caravela portuguesa, por exemplo. Heteromorfa porque elas têm forma, os organismos envolvidos possuem formas diferentes, desempenham funções diferentes da isomorfa, né? As funções aqui são diferentes, mas eles vivem grudados anatomicamente, não conseguem viver independente. Eu tenho a sociedade, que é intraespecífica e que é harmônica, né? Vejam só a diferença entre sociedade e colônia. A colônia eles viviam grudados anatomicamente. Na sociedade, não. Há uma divisão de trabalho, entretanto, há uma dependência, só que não é uma dependência física. Eles conseguem viver separados, né? Aqui, como exemplo, eu trago a abelha, onde eu tenho castas, que são classes de trabalho, né? Tenho o zangão, tenho a rainha e tenho aqui a operária. Vejam só, esse zangão é formado de forma onde não acontece a fecundação, o óvulo não é fecundado, né? Então eu formo um zigoto haploide, um zigoto N, através de um processo chamado de partenogênese, né? Que é a formação do indivíduo sem que o óvulo seja fecundado. É assim que o zangão, que é o macho, né, é formado. Já as fêmeas, a rainha e a operária, é formada quando eu tenho a fecundação. Eu tenho a fecundação, tá certo? E formo as fêmeas, que pode ser a rainha ou a operária. Só que essa rainha aqui, o que vai diferenciar dela é que ela recebe a geleia real, né? E é isso que vai direcionar ela a se tornar a rainha, que geralmente só existe uma, né, ali na colmeia. Enquanto a operária, as operárias, que também são fêmeas e são dos N's, da mesma forma que a rainha é, não recebem a geleia real, então elas não se tornam ali rainhas, tá certo?
Então, só lembrando aqui, sociedade. Os organismos vivem em divisões de trabalho, tá certo? Vivem em castas, eu chamo de castas, só que não são ligados, é isso que é interessante que vocês saibam, fisicamente, anatomicamente, não são grudados. Mutualismo é uma relação obrigatória, né, entre seres de espécies diferentes. Agora nós vamos analisar relações harmônicas, né, ninguém sai perdendo, interespecífica. Primeiro exemplo, o mutualismo, eu trago como exemplo aqui os líquens, que são associações entre algas e fungos. Né? As algas e os fungos vivem unidas, né, em troncos. Isso aqui branco que vocês estão enxergando são líquens, algas e fungos. O que é que o fungo ganha? O que é que a alga e que o fungo ganha nessa relação, não é? A alga a gente sabe que realiza fotossíntese e produz a matéria orgânica. E essa matéria orgânica é passada para o fungo envolvido ali. E o fungo absorve sais e água para que a alga realize o processo de fotossíntese. Então, líquen é uma relação mutualista entre algas e fungos, tá certo? E esse mutualismo é obrigatório. Micorrizas. O que são micorrizas? São associações de fungos com raízes de plantas, né? Aqui também eles recebem a matéria orgânica e dão para a planta uma maior superfície, aumenta a superfície de absorção. Principalmente, essas micorrizas são extremamente importantes em plantas que vivem em lugares adversos, tá certo? Então, porque estão ali presentes nas raízes, aumentando a superfície de contato, a superfície de absorção, né? E esses fungos recebem os nutrientes produzidos a partir do processo fotossintético, tá certo? Isso são as micorrizas. A protocooperação. A protocooperação também é chamada de mutualismo facultativo. É uma relação em que ambos se beneficiam, tá certo? Entretanto, eles poderiam viverem de forma independente. Aqui eu tenho o jacaré e o pássaro. O pássaro está ganhando do jacaré aqui restos de alimento, né? E o jacaré está ganhando uma limpeza. Entretanto, aqui não tem uma obrigação, como eu tinha lá no mutualismo obrigatório. Que eu tinha um link ali vivendo, né? Que eu tinha a união ali de algas e fungos. Ali era obrigatório, aqui não. Por exemplo, aqui, o boi tem carrapato. Se ele ficar lá com o carrapato, obviamente, e provavelmente ele não vai morrer. Só que quando o pássaro chega ali e tira o carrapato, o pássaro está ganhando o alimento e o boi está ganhando a limpeza. E o búfalo está ganhando a limpeza, tá certo? E aqui eu tenho um caranguejo, tá certo? Que vive dentro de conchas abandonadas. Veja só, ele entra dentro dessas conchas abandonadas e fica ali vivendo. Em cima dessas conchas, sobre essas conchas, podem chegar ali anêmonas, né? E viver, se fixarem ali e sobreviver. Atente que as anêmonas são animais sésseis. Elas sozinhas não se locomovem. Mas uma vez que elas estão sobre a concha aqui, onde o caranguejo está vivendo, o caranguejo tem a capacidade de transportar essa concha e levando ali a anêmona para diversos locais. E o que é que o caranguejo ganha com isso? A anêmona é venenosa, né? Então vai protegê-lo, né? Vai evitar que cheguem ali predadores. Tá certo? Então aqui é uma relação de protocooperação. Não é obrigação, mas ambos se beneficiam quando se encontram. Tá certo? Poderiam viver de forma independente, poderiam. Tá certo? O comensalismo. O comensalismo é uma relação em que um vai ganhar, vai ser mais para um e vai ser indiferente para o outro. Eu ainda estou em relação harmônica, não é? Ninguém está sofrendo prejuízo, e interespecífica. Aqui eu estou vendo a rêmora comendo restos da boca do tubarão, né? Eram os restos que estavam saindo ali. O tubarão não está ganhando nada, mas também não está perdendo. E ela aqui está ganhando sim os restos de alimento, tá certo? Então isso é um comensalismo. Um ganha, mas o outro nem ganha nem perde. Outro exemplo de comensalismo é a relação entre os leões e os abutres. O leão pega a presa, devora a presa ali e deixa a carcaça. Aquela carcaça não ia servir mais para ele, tá certo? O abutre vem e come. Foi bom para o abutre, tá certo?
Já para o leão não teve a menor diferença. Então é também um exemplo de comensalismo. E a forésia é quando um animal é transportado por outro, tá certo? Quando o animal é transportado por outro, eu tenho o que eu chamo de forésia. Tá vendo aqui o tubarão transportando um peixe menor. Isso é forésia, que é uma relação harmônica interespecífica. O inquilinismo é quando uma espécie usa outra de suporte ou de moradia, sem causar prejuízo. Por exemplo, aqui eu tenho um equinodermata, tá certo? Onde eu tenho um peixe vivendo no seu interior. Isso é o inquilinismo. O epifitismo é um tipo de inquilinismo em que uma planta usa outra de suporte sem causar nenhum prejuízo. Uma bromélia, por exemplo, uma orquídea, está utilizando outra de suporte sem causar nenhum prejuízo. Isso é epifitismo. Para ela é bom porque vai estar mais alta, vai ter uma maior captação de luz solar, mas para a outra, a planta maior onde ela está vivendo não está causando nenhum prejuízo, não está sugando nada da outra planta, tá certo? E a competição intraespecífica. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre relações desarmônicas. Desarmônica quando causa prejuízo para pelo menos um dos indivíduos que estão se relacionando ali na relação. Né? A competição intraespecífica é aquela competição por recurso, por alimento, tá certo? Por espaço, por fêmea, entre as mesmas espécies, entre a mesma espécie, tá certo? Corrigindo a fala, entre a mesma espécie. Aqui eu tenho provavelmente duas zebras machos competindo por espaço ou por fêmea, tá certo? É a competição que acontece entre a mesma espécie. E lembra aqui que a competição é sempre negativa para os dois, tá certo? Embora um saia ganhando, os dois perdem energia nessa relação. Canibalismo é uma relação desarmônica que acontece entre indivíduos da mesma espécie. Um indivíduo mata o outro da mesma espécie e come e consome. Aqui eu estou vendo o louva-a-Deus. Depois de acasalado, o louva-a-Deus fêmea acaba consumindo o macho, tá certo? Depois do acasalamento, a louva-a-Deus fêmea consome o macho. São da mesma espécie? Sim, são da mesma espécie. Um está ganhando, que é a fêmea, e o outro está aqui, digamos assim, sendo prejudicado. Então vai ser intraespecífica, porque é da mesma espécie, só que aqui é desarmônico, porque causou aí um dano, tá certo? A competição, agora nós iremos analisar relações desarmônicas interespecíficas. Causa prejuízo para pelo menos um envolvido e é entre espécies diferentes. Competição interespecífica, nós estamos observando aqui um mamífero competindo pelo alimento com aves, tá certo? Então, como eu disse, a competição é sempre negativa para ambos, todos os dois estão perdendo, embora uma das espécies saia ganhando, as duas gastaram energia ali nessa competição. Aqui outra competição, competindo pelos restos de alimento. E o amensalismo é uma relação também desarmônica interespecífica. Aqui eu tenho a maré vermelha, que é causada por algas, tá certo? Quando uma espécie libera substâncias no meio que inibem ou que afetam o desenvolvimento e crescimento de outra. Aqui eu tenho fungo, né? E vejam só, a bactéria cresce, entretanto, perto do fungo aqui, ela não cresce, tá certo? Porque o fungo inibe o crescimento dela. Então, um indivíduo inibindo o crescimento de outro, né? Geralmente através de substâncias liberadas, eu chamo de amensalismo ou antibiose. A predação é uma relação de presa-predador. Aqui o predador foi a serpente e a presa foi o sapo, tá certo? Então, o predador mata a presa e consome a presa. A intenção na predação, diferente do parasitismo, é matar e consumir, tá certo? Uma relação de presa e predador. E essa predação é interespecífica. Parasitismo. O parasitismo é uma relação em que um organismo
chamado de parasita, vive no corpo de um hospedeiro, né? E é o hospedeiro aí que está sofrendo prejuízo. Esse parasitismo pode ser do tipo endoparasita, quando eu tenho um organismo, um parasita vivendo dentro do corpo, a exemplo, a lombriga, a solitária, tá certo? Ou pode ser um ectoparasita, o carrapato, a pulga, o piolho. O parasita vive fora do corpo, no exterior do corpo do hospedeiro. E lembrando, diferente do predatismo, o parasitismo não tem intenção de matar. Por quê? Ele vive, o carrapato aqui, por exemplo, vive à custa do cachorro, do cão, né? Então, se o cão morrer, ele também vai, consequentemente, morrer. Então, a interação aqui de parasitismo não tem a intenção de matar. Ectoparasita vive fora e o endoparasita vive dentro do organismo. Escravagismo ou assinfilia é quando um ser utiliza outro de forma, digamos assim, um ser escraviza outro a seu favor. Aqui eu tenho formigas escravizando pulgões, né, para se alimentar aqui do mel produzido por eles, no líquido produzido por eles, tá certo? As formigas têm essa capacidade de levá-los, de transportá-los, de carregá-los de um lugar até outro, para que elas produzam e elas se beneficiem, tá certo? E os coitados aqui estão sendo prejudicados. Isso é um exemplo de escravagismo. O homem apicultor, por exemplo, também que cria abelhas a seu favor, né? Querendo ali tirar proveito. Isso também é um exemplo de escravagismo que também pode ser dito como sinfilia, tá certo? Parasitoidismo é quando um organismo se alimenta do tecido, vai se alimentando aos poucos do tecido de outro organismo vivo até causar a morte. O parasitoidismo tem aqui a intenção de matar, diferente do parasitismo, tá certo? Então aqui eu tenho larvas se alimentando do tecido da lagarta até causar a morte. Isso é bem utilizado no controle biológico que nós veremos mais à frente. A herbivoria é quando um herbívoro, um animal, né, um organismo que se alimenta de vegetais, consome um vegetal vivo. Tá certo que eu tenho o herbívoro consumindo o vegetal e ali adquirindo a energia necessária, né, para desempenhar suas funções e para passar ao longo da cadeia. Tá certo? Herbivoria. Vamos agora ver como o Enem cobrou essas relações, uma questão de relação ano passado, 2019, né? Vamos lá. As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outra. As cutias roubam as sementes enterradas por outra, tá certo? E esse comportamento de ladroagem faz com que a mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Essa ladroagem está associada à relação de sinfilia. É isso que está acontecendo, uma está roubando da outra. É a sinfilia? Não, a sinfilia que nós acabamos de ver é o escravagismo, né? Então aqui não é sinfilia, esse exemplo aqui. Predatismo. Um animal mata outro para se alimentar. Relação de presa e predador. Aqui tem isso? Não, então não é letra B. Parasitismo. O parasita vive no corpo de um hospedeiro, né? Ali se beneficiando. Não é parasitismo. Aqui não estamos falando de parasitismo. É uma está roubando as sementes enterradas por outra. Vamos ver, letra D, competição. Elas estão competindo pelas sementes, sim ou não? Sim. Então aqui o gabarito é a letra D. E a letra E, comensalismo. Comensalismo é a relação onde um ser consome os restos de outro sem prejudicá-lo. E não é isso aqui que a questão traz, tá certo? Bons estudos e até o próximo encontro.